Começando mais um episódio do Gestor e hoje diretamente aqui do E-Commerce ES 2025. Se você não conhece o nosso canal, o Gestor Podcast, a gente traz aqui os melhores gestores nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, entusiasta das boas práticas de gestão, e hoje a gente tem a honra de receber aqui Rafael Kiso, ele que é fundador da M-Labs e autor de vários best-sellers. Rafael, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui no Espírito Santo. Seja bem-vindo ao Gestor. Muito obrigado, uma honra toda minha. Vamos bater esse papo aqui, ajudar os gestores do Brasil. Boa. Me explica um pouquinho a atuação da M-Labs, o produto que ela entrega e a geração de valor para os clientes. A M-Labs é uma ferramenta que ajuda todo mundo a ter melhores resultados nas mídias sociais. Por quê? Porque você consegue ser mais produtivo agendando posts para Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube, mas também consegue entender através dos dados o que está funcionando ou não nos seus posts. Ele, com inteligência artificial, te ajuda com insights estratégicos para você melhorar seu jogo aí em todas essas redes. Boa. Hoje são mais de 200 mil marcas que são usuárias da plataforma, né? Como que é essa relação para a marca em aspecto de geração de valor? Que feedback que você tem assim, com relação àquelas empresas que adotam a ferramenta e como elas melhoram a performance delas? Elas melhoram porque a partir do momento que você se baseia em dados, você aprende com seus erros e com seus acertos. Então a M-Labs começa a te mostrar o que você está fazendo que está dando muito certo, o que é bom e o que você está fazendo que está ruim. Além disso, ele te mostra uma análise comparativa com seus concorrentes. E todo mundo tem essa curiosidade, né? Será que eu estou indo melhor ou pior que os concorrentes? Então, ele já te dá muita informação. E tudo, como na vida, né? É parâmetro. Se a gente não tem parâmetro, a gente sabe se está bom ou se está ruim. Então, ele te dá parâmetros, te dá insights. Então, todo mundo que usa M-Labs tem mais produtividade e consegue ter mais resultado aí nas redes sociais. Quando a gente olha para uma das principais funcionalidades, que é você conseguir distribuir, eventualmente, um mesmo conteúdo em diferentes canais ou em diferentes ferramentas, de alguma forma existe talvez uma necessidade de adaptação em relação à linguagem. Como que é possível mesclar essa otimização de distribuição de conteúdo, mas também de se adaptar em relação à linguagem específica que vai gerar um maior engajamento nessas ferramentas fim? A M-Labs ajuda muito nisso, né? Nessa área de produtividade. Eu posso pegar o mesmo vídeo, que é um Reels, e postar no TikTok, postar no Shorts, com legendas diferentes, com hashtags diferentes. E essa é a adaptação que é interessante, né? A gente pode adaptar algumas coisas, não todas, né? Mas postando a mesma mídia. Mas é possível também, se você tem uma franquia, uma unidade, né? Você tem um negócio com várias unidades, a M-Labs também te ajuda a você postar em várias unidades ao mesmo tempo. Às vezes, na franquia tem esse hábito, né, de conseguir multiplicar os seus esforços e tudo mais, então funciona mais. Mas fazendo um pouco mais da sua pergunta, independente de M-Labs, de fato, quanto mais nativo você for em cada plataforma, melhor. Mas para quem não tem braço, time, para fazer um conteúdo exclusivo para cada um, melhor do que não estar é estar replicando o conteúdo que você já faz em outras redes, porque assim você aproveita as oportunidades que lá tem. Tem audiência já pra caramba no TikTok, no YouTube e no Instagram. Parece um desperdício você não pegar o seu mesmo post e colocar nelas, caso você não tenha time, não tenha tempo para ficar fazendo essa adaptação toda. Idealmente tem que adaptar, mas não deixe de estar se você não conseguir. Eu imagino que na jornada do seu cliente você também tem que fazer um trabalho educacional, né, para ele entender ali eventualmente o que e como comunicar em cada uma das plataformas e tal, e para ele também ter sucesso no uso da sua ferramenta, né, uma usabilidade mais prática que gere mais resultado. Como é que você também olha para essa necessidade de educar o usuário e de levar ele a usar plenamente a ferramenta? A gente tem como propósito fazer as pessoas entenderem como criar uma gestão inteligente das mídias sociais. Então, assim, faça uma gestão inteligente das mídias sociais. Isso se traduz na ferramenta, que tem tudo que a gente já falou, e se traduz também em todas as nossas iniciativas de marketing. Marketing de conteúdo, cursos, livros, e-books gratuitos. Só em curso a gente tem mais de 100 mil alunos gratuitos. E cursos que a gente dá como certificado. São cursos que você pagaria, mas a gente está entregando de graça. Por exemplo,
A gente tem um curso junto com o TikTok, a gente tem um curso junto com o Pinterest, junto com o LinkedIn, então junto com as próprias plataformas oficiais, né? Mas ninguém consegue isso, por quê? Porque a gente é, de fato, um parceiro integrador reconhecido por todos, né, dessas plataformas mundialmente. A MLabs é uma das 5 maiores plataformas do mundo que faz gestão de mídias sociais. Então esse volume dá pra gente esse acesso. E esse acesso a gente dá para os usuários, a gente dá conhecimento. E nas nossas redes sociais, todos os dias a gente posta algo que vai ajudar as pessoas através do conteúdo, através de educação. A gente fala pouco daquilo que a gente vende. A gente fala muito mais daquilo que a gente sabe para ajudar a turma. Então, inbound marketing, marketing de conteúdo, educação, faz parte do nosso dia a dia. Quando a gente olha para a sua jornada especificamente, mais do que a carreira e a visão empreendedora, você também se forjou enquanto escritor. E isso demanda algumas habilidades específicas, isso demanda, obviamente, uma compreensão de que tipo de demanda o mercado vai ter, ou se talvez algum método que você foi consolidando ao longo do tempo ali seria possível de ser traduzido de forma mais bem organizada e formatada num livro, né? E a gente estava comentando aqui brevemente, né, os seus livros utilizados em cursos de marketing especificamente, então, além de ser best-seller, né? Então, quais são os aspectos que você foi entendendo, ou quais métodos você foi desenvolvendo, e como que você traduziu isso em livros realmente, e como que você mensura esse impacto, não só na sua perspectiva pessoal, mas como que isso se traduz para os seus negócios também a partir desse novo canal de distribuição, né? Antes de ter a MLabs, eu tinha uma agência digital, e por 2 décadas. Então, assim, eu já comecei cedo empreendendo no mundo de internet, né? Comecei a empreender em 1999. Então eu vivenciei todas as grandes fases da internet. A bolha das .coms, depois o boom dos e-commerces, os primeiros e-commerces, né? Desde o Submarino, etc e tal. Depois o Web 2.0, redes sociais, mídias sociais, e agora vivenciando cada vez mais IA, Web 3.0 e tudo mais. E sempre eu fui empreendendo nesse ramo e atendendo clientes que estavam em todos esses nichos de mercado possíveis. E eu fui então aprendendo tanto com os erros quanto com os acertos. Eu fazia tanto o site, fazia o e-commerce deles, fazia o aplicativo, fazia as campanhas de lançamento de produtos em vários nichos e para clientes de vários tamanhos. Isso foi me dando experiência, foi me dando casca, né? Foi me dando estofo, entendendo que funciona. E eu cada vez mais fui compreendendo a lógica daquilo que poderia ser replicável em outros clientes. E essa lógica foi então culminou, né, na minha metodologia que se chama Unbound Marketing. Então, depois de 2 décadas de testes, de campanhas, de coisas bem-sucedidas, em 2017 eu fui eleito o melhor profissional de planejamento estratégico digital do país, segundo a ABRAD, que é a Associação Brasileira dos Agentes Digitais. E foi uma votação do mercado, de clientes reais que tiveram resultados com o meu trabalho, né? Vários grandes clientes, como o Google, Rosa Cuervo, Lindt Chocolate, que é o chocolate suíço mais famoso do mundo. Várias grandes marcas nacionais e internacionais eu atendia na agência. Foi uma das maiores agências digitais do país. Então eu entendi que eu tinha uma metodologia e que sempre que eu aplicava essa metodologia, eu levava aquele cliente para a liderança. Clientes que não eram líderes de mercado se tornavam líderes de mercado, vendiam mais e sempre desde cedo tinha alguns aspectos de inbound marketing, de outbound, de marketing de influência, marketing de experiência. Eu falei, bom, muita gente acha que é uma dicotomia. Será que eu tenho que aplicar performance ou branding? Macro-influenciador ou micro-influenciador? Sempre uma dicotomia, mas não tem isso. O que tem é uma orquestração. A gente tem que pegar as coisas que mais funcionam e orquestrar em uma única estratégia. Então, o Unbound Marketing, que é o livro, ele é o reflexo de todas essas 2 décadas desses aprendizados em uma metodologia, um framework, onde você constrói um planejamento estratégico digital para ter uma boa presença na internet hoje. E aí, se você usar isso, vai ter resultados, porque é o resultado que os meus clientes tiveram. E a MLabs, quando nasceu, já nasceu com essa metodologia. Em pouco tempo, ela se tornou a maior plataforma de gestão de mídias sociais da América Latina. Então, não por acaso, há mais um case de sucesso com a metodologia aplicada, né? Cara, a gente estava conversando antes que a gente gosta de ganhar profundidade dentro das práticas de gestão e não tem como, Rafael, estar com você aqui e tentar aprofundar um pouquinho mais do Unbound. É lógico que a gente pode comprar o livro, fica o convite aí para quem ainda não comprou, é um best-seller, é um dos mais bem vendidos aí, mas como que a metodologia é estruturada e como que alguém que está iniciando nessa jornada pode aplicar na prática? Resumidamente, a metodologia ela é baseada na jornada do cliente.
Muito se fala sobre funil de venda, funil de marketing. Só que os funis, eles têm 3 etapas: topo, meio e fundo. A ideia dos funis é achar um público e transformá-los em cliente. A jornada não acaba quando você converte, né, um lead em cliente. Ele continua, tem a pós, né, tem uma situação pós. Então a gente olha muito mais pela jornada. Didaticamente, a jornada tem 5 etapas. Descoberta, as pessoas precisam descobrir que você existe. Segunda etapa, as pessoas precisam te considerar como autoridade ou especialista naquele assunto ou naquela área, porque elas vão preferir você e não o seu concorrente. Terceira etapa, que é a conversão. Quarta etapa é a experiência própria. Todo mundo que vai comprar tem uma expectativa. Será que isso aqui funciona? Sim ou não, né? E aí ela vai dizer isso ou no Reclame Aqui, ou nas redes sociais, né? E a gente tem uma última etapa dessa jornada, que é a experiência compartilhada. Se a experiência ela foi muito positiva, a ponto de fazer a pessoa se transformar realmente com o seu produto ou serviço, ela vai contar essa história no Stories, no Reels, no TikTok. E se ela foi muito negativa, ela também vai contar, né? Ela vai falar mal, ela vai contar no Reclame Aqui. O fato é que o jogo final não é vender mais, é transformar clientes em promotores de marca, perfeito, usando inclusive as redes sociais para ter um efeito exponencial. Então, olhando as 5 etapas, todo o livro ele foi construído para você entender o que fazer por etapa. O que eu tenho que fazer para entrar no radar de pessoas novas, que é o meu público-alvo? Em conteúdo, em site, em campanha, em eventos. Aí depois, consideração. As pessoas que descobriram que eu existo, o que eu tenho que fazer para as pessoas me considerarem mais? Em conteúdo, em eventos, em site, em aplicativo. Então veja que é um conjunto, em cada etapa tem um conjunto. E assim ele vai, assim o livro, né? Ele vai entrando nesse detalhe, nesse nível de profundidade, para até mesmo dizer qual é o tipo de conteúdo por etapa, qual é o tipo de influenciador por etapa. Legal. E isso, naturalmente, quando você tem um produto, né, igual você citou, é mais fácil de você medir, de aplicar, de ter entusiastas ali, promotores, etc. Isso também se aplica para serviços e olhando para empresas, eventualmente, que são do início ali do middle market, né, na parte, começando a crescer, como uma empresa pode, de serviço, eventualmente, pode também trilhar essa jornada do onboard. Bom, a MLabs é uma empresa de serviço, verdade, B2B SaaS. Então, assim, seria o case mais difícil, né? Um negócio de tecnologia, software como serviço, B2B de low cost, custo-benefício. A MLabs faz o seguinte, a gente entra no radar através de conteúdo. Então, a gente vai primeiro pensar, dentro do meu público-alvo potencial, social medias, agências, profissionais de marketing, qual é a realidade dessa turma? Quais são os desafios que essa turma tem? Como crescer no Instagram, como aumentar o engajamento. Então eu vou falar sobre esse assunto. Porque eu sou uma plataforma de mídias sociais. Eu tenho dados e eu entendo aquilo que funciona e aquilo que não funciona. Mas em vez de eu já chegar nessa turma falando da MLabs e dos planos da MLabs e compre agora, assine agora, eu falo como crescer no Instagram. Eu não preciso nem falar de mim ainda, não preciso falar de mim. É muito mais sobre as pessoas. Então na descoberta não é sobre si, é sobre as pessoas. E aí a gente começa então a criar conteúdo falando para elas sobre aquilo que elas querem. E aí elas falam, pô, que legal, você me ajudou respondendo uma dúvida que eu tinha. Vou te seguir, né? Porque eu quero mais conteúdos como esse. Aí no momento que ela te segue, ela está na etapa 2, que é a consideração. Aí é o momento de eu falar ainda mais sobre o que eu sei. Ainda não é hora de falar sobre o que eu vendo. Só que a diferença entre a etapa de descoberta para consideração é que na etapa de descoberta eu vou falar de algo que as pessoas já têm dúvida, já estão buscando no Google, já estão buscando no YouTube, e eu posso responder. Na etapa de consideração, eu não falo aquilo que elas estão procurando. Eu falo aquilo que eu sei, que elas não sabem, elas nem estão procurando, mas é legal e é importante para elas saberem. Tipo assim, você já ouviu falar de UGC? Não. Mas olha só, se você criar um conteúdo feito pelo usuário, tem um poder 8,7 vezes maior de influenciar a decisão de compra de um consumidor. Então você, usando o UGC, você vai ter muito mais resultado no seu negócio. A pessoa quando vira e olha para esse conteúdo fala, caramba, ainda bem que eu sigo vocês, porque senão eu não saberia dessa informação. Essa informação é muito importante. Mas ninguém está procurando o GC, a pessoa nem sabia o que era isso. Só que nesse exato momento, quando ela tem acesso a esse conteúdo, ela me encara como autoridade. Ela fala, caramba, ainda bem que eu te sigo. Você conhece, hein? Você manja disso, hein? É tipo um profissional de saúde. Imagina agora falando de serviço, tá? Um nutricionista. Etapa de descoberta, o nutricionista vai falar como emagrecer, porque todo mundo quer saber como emagrecer, já é uma conversa existente, já é uma busca existente. Na etapa 2,
ela vai falar: você sempre tomou creatina de forma errada e você não sabia. Vem comigo. Você não está procurando como tomar creatina. Te falaram para tomar creatina. Aí ela te fala: pô, você tem que tomar creatina com carboidrato, porque senão a absorção é quase zero. Fala: caralho, nunca ninguém me falou sobre isso. Nesse momento você fala: essa nutricionista é boa, ela entende desse negócio. Aí você começa a enxergá-la mais como autoridade, né? Por isso que a diferença, né? Serve para produto, serve para serviço. Então, dei exemplo de serviço profissional liberal. Perfeito. Aí você vai avançando nas outras etapas da jornada e faz a conversão. As pessoas compram, em primeiro lugar, a confiança. Elas não compram o produto que você tem, nem o serviço que você tem. Vamos supor, você está me vendendo aqui um café. Eu não sei se o café é bom ou não. Então, a primeira coisa, quando eu te pago, tá aqui meu dinheiro, me dá o café, é a confiança. Eu tô confiando que você tá me dizendo, porque você tá me explicando: olha, esse café aqui, cara, foi colhido lá, sei lá onde, o grão é inclusive adoçado, eu te vendi esse café. Inicialmente. Então, primeiro compra a confiança. E a confiança, só tem duas hipóteses para você comprar a confiança de alguém. Ou porque alguém indicou e você confia: pô, te conheço. Ô Bruno, te conheço faz 10 anos, cara, você tá me indicando esse café, eu confio. Não precisa me falar mais nada. Eu tomo café porque você está me falando. Confiança. Por isso da importância do boca a boca, da prova social. E a segunda parte da confiança é: eu não conheço o Bruno. O Bruno começou a me explicar do café de um jeito. Caramba, você conhece de café, hein, cara? Eu comprei a confiança. Tem outro jeito. A gente, estando dentro de um evento de e-commerce, de negócios digitais, a gente precisa entender que as novas plataformas e a forma como a gente de alguma forma consegue gerar uma experiência de venda, muitas vezes não necessariamente a gente vai conseguir passar por todas essas etapas, né? Ou o processo decisório para determinados tipos de produtos ou serviços é mais ou menos complexo. Então, empresas de serviços, B2B, que tem uma cauda mais longa, um processo decisório que precisa passar por vários decisores, enfim, acaba sendo um pouco mais complexo, mas naturalmente dá para a gente encaixar dentro desse framework. Quando a gente olha para mercados digitais, negócios digitais, e-commerce de modo geral, a gente tem o desafio de adaptação também, de adaptação de linguagem, de compreensão de ferramentas que vão suportar muitas vezes uma boa gestão, né, de ter um RP, um CRM adequado, um WMS. Então são uma sopa de letrinhas, um conjunto de ferramentas que esses empreendedores de alguma forma vão precisar se adaptar. E também quando a gente ontem, por exemplo, a gente estava conversando com o Vinícius do TikTok, a gente tem o TikTok Shop, a necessidade de se adaptar em relação, por exemplo, ao Mercado Livre. Então a gente tem várias nuances, vários desafios quando a gente olha para o mercado digital, como é que a gente pode gerar essa experiência, né, e encaixar tudo isso colocando ferramentas adequadas no momento certo. Como que você enxerga quais são os principais pilares de alguém que já performa ou que já está atuando num negócio digital ou que vai iniciar um negócio digital precisa ter para que consiga ser bem sucedido, não apenas numa questão de vendas, mas também numa ótica mais ampla, né? Entendendo o mercado, para onde está indo, como é que é possível se adaptar em relação às novas tecnologias e quais que são os atributos que vão fazer com que haja uma diferenciação clara desses empreendedores no mercado tão competitivo. Bom, vou tentar tangibilizar o que você falou, mas o fato é, a gente tem que inovar para sobreviver, isso em qualquer mercado, né? A nossa capacidade de inovar é proporcionalmente à nossa capacidade de sobreviver. Todo mercado, por mais inovador que seja, algum dia vai se tornar commodity. Se você ficar parado, você morre. Eu uso uma metodologia da Gartner, que chama Hype Cycle, que tem uma curva, que é uma parábola, assim, que mostra uma tecnologia emergente nascendo, ela chega no pico em algum momento. Quando ela chega no pico, vira notícia, capa de jornal, e todo mundo está falando, adotando, são os early adopters, né? Mas ela sofre uma desilusão. Será que ela vai continuar existindo, sim ou não? Tipo, Clubhouse, né? Foi hype, todo mundo falando, tava no pico, de repente sumiu. Quando ela sofreu a desilusão, ela não amadureceu, não sobreviveu. Mas tem gente que sobrevive, tipo o TikTok, um dia tava no hype, passou pela desilusão, agora tá no platô de produtividade. Já tem 134 milhões de usuários brasileiros, não é mais uma coisa se vai ou se não vai. Já foi, né? Então toda tecnologia, seja um dia a própria internet já foi assim, ou um blog, ou um e-commerce, isso tudo já está lá no platô de produtividade faz tempo. Se você olhar nessas curvas, invariavelmente eles têm as curvas de saúde, tem as curvas de marketing. Você olha o que está nascendo agora, o que está no pico e o que está na desilusão.
Eu, enquanto negócio, eu olho o que está no pico e eu começo a investir pelo menos 20% do meu tempo, dinheiro, naquilo que está no pico, que são as apostas, né? Você não sabe se vai dar certo ou não. Só que se der certo, você já testou, já validou, você sai na frente do mercado. Na hora que entrar no platô de produtividade, você já está surfando aquela onda. 80% do seu investimento tem que ser naquilo que está no platô de produtividade. Vamos traduzir agora para a turma. Se a gente pensar agora em mídias sociais, o que é que está no platô? YouTube, Instagram. Já tem caso de sucesso, já é validado. Se você não estiver lá, você é louco. Então você tem que estar investindo lá, pelo menos 80% do seu tempo e dinheiro quando a gente fala de marketing digital. O que é que está nos 20%? Nem é o TikTok mais, né? O TikTok já sofreu desilusão. É o Threads. O Threads é uma nova rede da Meta. O Threads está no pico, está crescendo, vai passar o Twitter, o X, muito em breve. Ninguém aqui está olhando muito pro Threads, porque a gente olha só pro platô de produtividade. Sempre tem os retardatários, né? A galera que não entrou no TikTok lá em cima, agora está entrando, mas talvez o seu concorrente já esteja lá, porque ele investiu em algum momento quando ela estava lá em cima. Então esse é o fato, você tem que ficar de olho nesse ponto. Qual é de fato a analogia que eu faço aqui, tá? Com finanças pessoais. Toda finança pessoal você só distribui seu dinheiro em duas modalidades, de risco ou de segurança, né? Renda variável ou renda fixa. 80% do seu dinheiro tem que ser renda fixa, seu colchão e tal, você não vai arriscar. Agora, aquele dinheiro que você não precisa, você vai colocar numa modalidade de maior risco, ações em bolsa, cripto, etc. Se der certo, você tem grandes ganhos. Se der errado, você não precisava daquele dinheiro, beleza, você perdeu, mas não precisava. Mas o seu colchão está lá. Isso serve para qualquer negócio. Todo negócio tem um ciclo de vida. Todo produto no portfólio tem um ciclo de vida. Hoje eu tenho a MLabs. Um dia a MLabs estava sozinha no mercado. Aí ela virou o hype. Aí ela passou pela desilusão, o mercado inteiro começou a enxergar uma oportunidade. Falou, cara, esse negócio da MLabs é bom, hein? Vamos criar também um software de gestão de mídias sociais. Até a Meta criou. Aí acontece o quê? Na hora que entra no platô de produtividade, todo mundo já está criando também um concorrente. Surgem muitos concorrentes. O que acontece? Todo mundo começa a brigar por preço, invariavelmente quem não inova morre. Então você tem que criar uma nova curva de valor. Então a MLabs tem que criar uma nova ferramenta ou inovar dentro do próprio negócio. Isso serve para qualquer negócio. Então essa metodologia que eu dei aqui serve para qualquer um. Quando você enxerga isso, você começa a se antecipar e não deixa o seu próprio negócio morrer. Ou melhor, você pode matar o seu próprio negócio se você quiser, né? Se você se antecipar. Em vez do outro matar, você mesmo mata o seu negócio. Então assim, quando você perguntou dos pilares sobre inovação e tal, eu uso esse tipo de pensamento, esse tipo de analogia e metodologia para os meus negócios. Rafael, você é uma referência, né, para várias pessoas em termos de criação de conteúdo, geração de estratégia de marketing e está na vanguarda, né, dessas tendências também. O que você está vendo enquanto inovação que está chegando, que está sendo já colocada em prática e também de tendências, né, para esse segmento? Olha, vou falar mais de tendências relacionadas às mídias sociais, porque tendências tem um monte. Em relação a mídias sociais, a principal tendência é mídia comprável. O que é mídia comprável? É eu poder pegar um vídeo que eu estou vendo de um tutorial de maquiagem e comprar aquela maquiagem que a pessoa está falando sem sair daquele vídeo, sem sair daquela mídia. Isso é mídia comprável. Aquele hype cycle da Gartner que eu estava falando, esse mídia comprável já está lá há 10 anos. Ele estava lá no comecinho da curva. Aí ele veio amadurecendo, e agora ele está entrando no platô de produtividade através do TikTok. O TikTok está colocando, de fato, em prática a mídia comprável. O Pinterest seria o melhor candidato, mas ele perdeu o bonde, né? Porque o Pinterest já era um centro de pesquisa visual para inspiração para aquilo que você quer comprar. Então ele seria o melhor candidato, só que não tem checkout nativo, então não é uma mídia comprável. Tem até o link lá, o preço lá e tal, né? Até você consegue integrar com o e-commerce, mas não é igual o que o TikTok está fazendo. O TikTok realmente assumiu todo o processo de checkout e logística, né? Então, assim, você não precisa sair mais do negócio. Essa é uma das maiores tendências. Quem não participar dessa janela chamada TikTok Shop vai ficar para trás, porque é um fenômeno muito grande. É um fenômeno que na China já se mostrou estrondoso. Nasceu um ecossistema inteiro em torno disso. Agências só de live shopping, gente que só faz produção de conteúdo para vendas de TikTok, etc. Enfim, essa é uma das maiores. Outra tendência é o AI GC, que é polêmico.
a gente já sabe que o GC funciona, que é o conteúdo criado pelo consumidor, que é uma prova social. Funciona tanto que ele converte muito mais, quase 9 vezes mais do que o public post de um macro influenciador. Então dá para usar o GC no anúncio, dá para usar o GC numa página de um e-commerce. Só que agora, com a inteligência artificial, dá para você criar um avatar realista fazendo um GC do seu produto. Por que é polêmico? Porque pressupõe um GC que é uma pessoa real que consumiu o seu produto e validou o seu produto. Agora você pode criar uma inteligência artificial, em tese, usando o seu produto e falando do seu produto. E aí ninguém mais vai saber o que é real e o que não é real, né? Até isso. Diz as plataformas, principalmente o TikTok, porque o TikTok criou o TikTok Symphony, que cria isso, que eles vão ter um rótulo para falar, usuário, isso aqui é uma inteligência artificial. Geralmente está em letras miúdas, né? E então, assim, fica aqui a reflexão. Será que é ético ou não é ético? Mas é uma tendência, que é você ter clones digitais. Você que é falando cliente... em várias línguas. Então, você que é um empreendedor, você que é um influenciador do próprio negócio, você pode criar o seu clone digital hoje em dia. E você pode criar conteúdo no qual você não gravou, mas é você. Inclusive em várias línguas, né? Você pode criar fotos em várias situações, segurando um produto ou fazendo alguma coisa. Ganha escala e produtividade. Por exemplo, uma das coisas que mais funciona é quando você cria variações de anúncios numa campanha. Então, se eu estou vendendo alguma coisa, sei lá, esse café, quanto mais anúncios eu fizer, diferentes, mais testes eu tenho, né? Para saber se funciona ou funciona, ou que não funciona. Só que, putz, cara, dá trabalho, né? Criar variações de anúncios, dá trabalho. Do jeito antigo. Eu tenho que filmar, tenho que editar, tenho que fazer fotografia, etc. Agora, com a inteligência artificial, eu posso criar 100 anúncios diferentes em minutos. Eu tenho testado isso. Então, eu tenho feito clone digital meu em múltiplos anúncios para testar o que funciona e o que não funciona. Então, isso é uma das maiores tendências. É você ter um clone digital para testar anúncio e entre outras coisas. Vou ficar por aqui porque tem muita tendência aí para falar. Rafael, cara, queria te agradecer pela disponibilidade de participar mais uma vez, né, por estar aqui no E-Commerce ES, um evento que é super importante aqui pro estado. Obrigado por aceitar o nosso convite e pelos insights aqui. Tamo juntos. Valeu, turma. Valeu, até a próxima. Novamente, muito obrigado. E você que chegou até aqui, se você eventualmente não conhece o nosso canal ainda, queria te convidar para se inscrever agora no nosso canal e ativar também as notificações para que você possa receber todos os próximos episódios. E se eventualmente você gostou desse conteúdo, quer assistir mais conteúdos como esse, fica a dica para você maratonar todos os episódios que já estão disponíveis aqui. Espero que você tenha gostado. A gente vai ficando por aqui. Um abraço, valeu e até a próxima.